pastor? Então, se depende do Espírito Santo, porque ele é o agente dessa revelação no interior dos homens, significa então que aqueles que não receberam foi porque o Espírito Santo não quis revelar. É isso? Não, exatamente o oposto. É vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Entenderam? De sorte que você não pode jamais pensar que Deus, ele fala assim, não, eu vou iluminar a Sílvia para ela entender a economia divina e, portanto, ter a condição espiritual de caminhar na verdade, e eu vou negar ao Estáquio. Não vou dar. Mas por quê? Não, porque eu sou Deus. Não discuta comigo. Por favor, seu caco de barro, eu sou Deus. Essa ideia é totalmente contrária ao caráter de Deus. Então, Deus, ele ilumina a todos. Quem diz isso? Olha, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. A luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ou numa versão mais clara, a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então essa luz é para todos. Ocorre que existem no homem algumas coisas que, pelo fato de o homem valorizar tanto essas coisas, impede que ele próprio veja a luz que brilha dentro dele. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala que as nossas armas, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, anular sofismas, destruir fortalezas. Então o homem, ele está cheio de sofismas e de fortalezas. Os sofismas são um legado de toda tradição religiosa. Então, muitos enganos que foram absorvidos não somente pela humanidade e não somente culturalmente, mas também individualmente. A pessoa vai sendo doutrinada, vai sendo ensinada uma série de erros culturais no âmbito da religião, e aquilo vai, com o tempo, gerando dentro dele uma fortaleza. Quando ele fala assim, a minha fé é firme, ele pode estar falando de uma fortaleza firme. Ele pode estar dizendo, aquilo em que eu creio, independentemente de estar ou não de acordo com a verdade de Deus, é algo que já está construído de tal modo dentro de mim, que pode-se dizer que a minha fé é inabalável. Ou seja, que a pessoa fala assim, eu nasci católico, vou morrer católico. Não tem essa pessoa que diz isso? Ela não está aberta a uma leitura da Escritura, a um diálogo da Escritura. Ele está totalmente cheio de sofisma porque ele está crendo em Cristo, mas há muito engano em torno da pessoa e obra de Cristo dentro dele. Então criou-se um sofisma e tornou-se uma fortaleza. É outro que diz, eu nasci evangélico, vou morrer evangélico. Misericórdia. Pastor, mas não é coisa boa? Não. Eu me recordo um dia, eu estava na minha casa, e um vizinho do apartamento foi lá resolver um problema, e eu nunca o tinha visto, né? Ele precisou ir lá, e aí chegando lá, ele conversando, ele perguntou, você é crente evangélico? Aí eu falei assim, bem, eu fui até os meus 30 e poucos anos, até que Jesus me libertou, e eu fui liberto pela graça de Deus. Aí ele falou assim, não, eu perguntei se você é evangélico. Eu falei, sim, eu era da Assembleia de Deus, nascido na Assembleia de Deus e cresci em igrejas pentecostais, mas Deus um dia teve misericórdia de mim e me resgatou. Eu falei a propósito, né, para ver se despertava nele uma curiosidade. Aí ele olhou assim, desdenhou e não deu muita atenção. Falei, ou esse cara é maluco, ou ele não quis perguntar, mas por quê? Não estou entendendo. Porque costuma-se dizer que Deus tem que salvar o católico, mas não se diz que Deus tem que salvar o evangélico. Ora, por qual motivo? Não, porque lá tem Maria, e aqui tem quem? Tem o Macedo. É diferente? Não, é a mesma coisa. Quando você faz do homem, ou do falar do homem, o falar de Deus. E ainda que o homem esteja totalmente fora dos propósitos divinos, você tem aquilo pela verdade mais absoluta. Você obedece a ele em detrimento ao próprio Deus. Então aquele a quem você serve,
aquele a quem você obedece, você se faz servo e ele se torna o seu Deus. Não é? E Maria, tadinha, não está nem sabendo o que está acontecendo com ela, o que fizeram com o nome dela, com a imagem dela, com a história dela. Ah, mas lá tem os ídolos, tal. E na igreja evangélica tem Mamon. Não em todas, mas numa boa parte delas tem Mamon. O que é a teologia da prosperidade, senão o louvor, né? E a glória desse ídolo? A glória é a razão, o fundamento desse engano, que é a teologia da prosperidade. Bem, de todo modo, por que não temos que ser convertidos à verdade? A verdade é algo que não é propriedade nem do cristianismo como um todo, tampouco de evangélico, que dirá dos católicos. Cristo não pertence a um povo, nem a um hemisfério, nem a uma religião. Cristianismo é uma das piores invenções que o homem já criou. Jesus nunca gerou o cristianismo, ele pregou o evangelho. O evangelho é o Pai revelado, é o amor revelado, e são todos os dons e manifestações deste amor. Isto é o Cristo de Deus. Foram os homens que posteriormente foram construindo seus templos, criando suas placas, e foram oprimindo e escravizando as pessoas em nome de Cristo. Mas Cristo mesmo não fez isso, absolutamente. Pastor, mas então isso aqui é o quê? Isso aqui é um galpão, só um galpão, em que santos se reúnem, pessoas se reúnem para falarmos de Deus, para falarmos do evangelho. É isso que nós somos aqui, um grupo de pessoas que amam a verdade, que se dedicam ao estudo e à comunhão desta verdade. Mais nada. Mas é uma igreja, tem um CNPJ, mas isso é uma questão meramente do Estado. Ou seja, o Estado exige que uma instituição civil dessa natureza tenha um documento, mais nada. Mas tem ofertas. Mas a oferta é para manutenção do que acontece, não é? Porque nós não temos patrocínio. Mas, em verdade, e só vale a pena permanecer quando é deste modo, em verdade, todo grupo de santos, a comunidade, deve se entender como o corpo místico de Cristo. Os nossos laços são espirituais. É a fé e o amor. A fé e o amor nos unem, só isso. Se acabar a fé e o amor, não tem nenhuma razão mais para nos reunirmos. Não é?